E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa 8ª aula de História do Brasil e na aula de hoje a gente dá continuidade à História do Brasil Império e hoje nós vamos falar do período regencial. Vimos na última aula toda a saga desastrosa do Dom Pedro I aqui no Brasil e agora a gente entra em um dos períodos mais conturbados da história do Império. Beleza? Então você já sabe, se acomoda, pega o teu caderninho do Mickey e o seu marca-texto rosa-choque e vamos para a aula. Moçada, o período regencial é um período curto também da história do Brasil, vai de 1831 a 1840. O que a gente tem que entender desse contexto? Dom Pedro I vazou para Portugal, abandonou o Brasil e deixou o governo brasileiro na mão do moleque de 5 anos, que era o filho dele. Mas, de acordo com a Constituição de 1824, enquanto o pirralho não atingisse a maioridade, o império seria governado por uma regência. Então, galera, a gente pode entender esse momento como um período no qual o Brasil vai ser governado por diversos governos provisórios, beleza? E para compor esses governos regenciais, deveriam ser escolhidos 3 regentes pela Câmara e pelo Senado. E aí esses 3 escolhidos iriam governar o Brasil. Só que é justamente por isso que esse momento vai ser marcado pela instabilidade política, porque são vários grupos que governam o Brasil e cada um desses grupos vai governar de acordo com o seu ideal e isso vai gerar muito conflito, muita treta. Moçada, a gente estuda o período regencial dividido em alguns momentos. Olha só, primeiro nós estudamos a regência trina provisória, que vai só ali no período de 1831. Posteriormente a gente estuda a regência trina permanente, que é de 1831 a 1835. Depois a gente estuda a regência do Padre Feijó, de 1835 a 37. E por fim tem a regência de Araújo Lima, que é de 37 a 1840. Mas fiquem tranquilos, eu vou explicar cada uma delas para vocês. Então vamos lá. Antes da gente entender o que aconteceu em cada período da regência, a gente tem que entender que nesse momento vão se destacar 3 grupos. Primeiro, os liberais exaltados, que também eram conhecidos como farroupilhas. Esse grupo era formado por liberais republicanos que queriam o fim da monarquia, ou seja, eles queriam menos centralização do poder. Então por que eles são chamados de liberais exaltados? Porque eles não queriam meio termo, eles queriam o fim da monarquia, eles pensavam numa lógica republicana. Temos também os liberais moderados, que eram liberais que defendiam a monarquia, só que uma monarquia constitucional. Falei na última aula para vocês sobre isso. É aquela monarquia no qual o rei reina, mas não governa. O rei ele tem que obedecer uma constituição. Existe um rei, mas quem governa de fato são os parlamentares. Os liberais moderados eles também são conhecidos como chimangos. Mas olha só, não precisa se desesperar, você não vai precisar ficar decorando esses nomes. Eu estou colocando essas outras denominações para caso apareça na tua prova e você não ser pego de surpresa. Por fim, nós temos os restauradores, ou os caramuros. Isso aqui é bem simples. Os restauradores eles defendiam a volta de Dom Pedro I ao poder do Brasil. Ponto. Posteriormente, quando Dom Pedro morre, esses restauradores eles passam para a ala conservadora. Tudo bem? Mas isso aí a gente fala mais para frente. Agora que a gente já entendeu como que se divide o período regencial e quais são os principais grupos que disputam o poder nesse contexto, a gente pode de fato começar a entender cada regência. Então olha só, a regência trina provisória de 1831, ela foi formada logo após a renúncia de Dom Pedro. O Senado buscou eleger de maneira bem rápida 3 senadores para serem os regentes do Brasil. Aí professor, quem eram eles? Galera, não se atentem muito aos nomes. Eu coloquei aqui apenas a título de curiosidade, mas não fiquem pirando com o nome de regente não, fiquem bem tranquilos. Mas olha só, o que é interessante perceber é que eram 3 regentes que iam governar o país, só que um era liberal e 2 eram conservadores. Então percebam a ausência de uma unidade política. E vai ser essa ausência de unidade política que vai marcar o período regencial, não esqueçam disso. E quais foram as principais medidas? De modo geral, eles suspenderam o poder moderador, eles libertaram presos políticos que foram presos no período do primeiro reinado, e algumas atribuições dos regentes foram passadas ao poder legislativo, como por exemplo o poder de dissolver o Congresso. Olha só, galera, não se preocupem muito com a regência trina provisória, ela dificilmente cai no teu vestibular. Ela durou bem pouquinho também, durou 2 meses, somente até maio de 1831, e depois disso houveram novas eleições para decidir quem seriam os novos regentes.
Meus queridos, olha só, chegamos então à regência trina permanente, que vai de 31 a 1835. Olha só, a maior preocupação desse momento foi a manutenção da ordem. A gente vai estudar, ao longo do período regencial, as diversas revoltas regenciais. Só que, nessa primeira aula, nós vamos trabalhar o período da política no período regencial e na próxima aula a gente vai trabalhar as revoltas regenciais. Mas vocês não podem esquecer que, no contexto de tudo isso aqui que eu estou falando, está acontecendo diversas revoltas no país inteiro. Mas não se preocupem, na semana que vem a gente conversa sobre isso. Então olha só, uma das principais características da regência trina permanente foi a criação da Guarda Nacional. Moçada, é bem importante. A Guarda Nacional, ela vai funcionar como um aparato repressivo a todas essas revoltas que estão acontecendo no Brasil, já que o Brasil não tem um exército. Mas olha só, nesse contexto, o ministro da Justiça era o Padre Antônio Diogo Feijó. Esse nome vai ser importante, mais para frente ele vai até ser um regente, mas nesse contexto ele era ministro. E ele vai criar a Guarda Nacional justamente para reprimir esses movimentos que ameaçavam romper a ordem pública. Quais movimentos que eu estou falando? Das revoltas regenciais. Mas beleza, já que não tem um exército, quem que vai formar essa Guarda Nacional? Moçada, isso é muito importante. Essa Guarda Nacional ela era formada pela elite agrária de cada localidade do país. Meus queridos, nesse contexto aqui, já começa a formar uma elite forte do café. Então diversos fazendeiros e cafeicultores, eles são nomeados, eles compram a patente de coronéis. E a partir do momento que esses coronéis compram essa patente, eles podem formar um grupo armado e defender certas localidades. E olha só, moçada, quando a gente fala coronéis, não significa que eles eram membros do exército, tudo bem? Não existe exército nesse contexto. O que acontece é que esses fazendeiros, eles compravam a patente de coronel para poder formar essa Guarda Nacional. Isso aqui é tão importante porque vai ser o pontapé inicial para o famoso coronelismo. A gente estuda mais o coronelismo no período da República, mas olha só, o pontapé inicial para esse coronelismo acontece aqui na metade do século XIX, beleza? Outra característica muito importante da regência trina permanente foi o Ato Adicional de 1834. Então o que acontece? Esse ato adicional ele foi a incorporação de novas leis à Constituição de 1824, certo? E quais leis foram essas? Leis de características liberais, como por exemplo, a maior liberdade às províncias brasileiras. Então as províncias não dependeriam diretamente do poder central. Além disso, cada província teria o direito de escolher os seus próprios representantes e teriam o direito também de formar assembleias legislativas próprias. Mas por que os regentes querem dar mais liberdade para as províncias? Olha só, moçada, vocês já estão carecas de saber que nesse momento está rolando muita revolta no país. E essas revoltas ameaçam a unidade do território nacional, ou seja, são revoltas que buscam certa emancipação política dessas províncias. Então o governo está tentando dar um pouco de liberdade para essas províncias, está tentando agradar essas províncias para que elas não queiram se separar. Então esse ato adicional e toda essa característica liberal é para tentar criar uma unificação nacional, ou seja, para acalmar um pouco os ânimos dessas províncias que querem se separar. Além disso, moçada, teve a substituição da estruturação das regências, ou seja, foi uma substituição da regência trina para uma regência una. Isso significa que a partir do ato adicional de 1834, as regências não seriam mais compostas por 3 regentes, e sim apenas um. Os regentes eles seriam eleitos, então a gente pode considerar que com o ato adicional, o Brasil viveu uma primeira experiência republicana. A gente ainda não está numa república, mas essa questão de tirar esse caráter de 3 regentes e passar para apenas um é uma certa experiência republicana. Beleza? Galera, não esqueçam que um dos participantes do ato adicional de 1834 foi o Diogo Feijó. E no finalzinho ali da regência trina permanente, ele acabou pedindo demissão do cargo de ministro. E olha só, galera, a primeira regência una foi a própria regência do Padre Feijó, que tinha sido ministro, e aí ele abdicou o cargo de ministro e ele passou a ser regente, ele foi eleito regente. Foi uma regência que durou de 1835 a 1837, e essa regência, esse período da regência do Feijó, teve como características o liberalismo.
Vamos lembrar que ele era um político liberal, ele construiu o ato adicional, ajudou a construir o ato adicional de 1834, que tinha um monte de características liberais, e, de modo geral, o Feijó buscava essa descentralização política do poder central. Só que a regência do Feijó ela foi muito conturbada, porque ele sofreu pressão de diversos setores políticos. E nesse contexto vai ter a divisão do grupo dos moderados. Lembra que eu falei para vocês aqueles principais grupos que vão atuar ao longo da regência? Os liberais moderados, eles vão se dividir. Então, do grupo dos liberais moderados, vão formar os progressistas e os regressistas. Então, olha só, o primeiro grupo apoiava Feijó e essa descentralização política. Já o segundo, eles eram contrários a essas medidas do Feijó e buscavam ampliação do poder do governo central, ou seja, eles queriam mais poder no governo central. E essa ala regressista vai ganhar apoio também dos grandes latifundiários. E nesse contexto, o Feijó não aguenta a extrema oposição conservadora e acaba renunciando ao cargo em 1837. E olha só, galera, chegamos então à regência de Araújo Lima, que é de 1837 a 1840, também conhecida como Última Regência. Moçada, diferente do Feijó, o Araújo Lima ele era um conservador, então ele vai ter apoio dessa elite agrária que derrubou o Feijó, beleza? A principal medida na regência do Araújo Lima foi a criação da Lei Interpretativa do Ato Adicional, ou seja, é uma lei que interpretava o Ato Adicional de 1834. Tá, professor, qual que é o sentido nisso? De modo geral, a partir dessa lei, o pessoal poderia realizar algumas manutenções no Ato Adicional de 34. Por exemplo, eles acabaram retirando a autonomia das províncias, ou seja, centralizando ainda mais o poder no governo central. Além disso, Araújo Lima vai buscar reprimir de maneira violenta as diversas revoltas que estão acontecendo em todo o país. Todas as revoltas regenciais elas foram reprimidas de maneira violenta, só que com Araújo Lima essa repressão se intensifica. Galera, quando Dom Pedro morre, a gente passa a chamar os restauradores de conservadores. Por quê? Pensa só. Os restauradores eles queriam que Dom Pedro voltasse para governar o país, mas Dom Pedro está morto. A não ser que ele volte dos mortos para governar o país, não tem mais como Dom Pedro voltar. Então, esses restauradores eles passam a ser da ala dos conservadores. E nesse contexto, galera, vai surgir o Clube da Maioridade, que era formado por liberais e foi um grupo feito para discutir a antecipação da maioridade de Dom Pedro II. O pessoal acreditava que se Dom Pedro II governasse o país, todo esse momento de instabilidade política do período regencial ia acabar. Então o Clube da Maioridade tinha o objetivo de que a coroação de Dom Pedro II fosse feita com 14 anos e não com 21. Então, para que desse certo essa coroação do Dom Pedro II, foi feita uma espécie de conciliação entre liberais e conservadores para que, de fato, Dom Pedro II pudesse assumir o trono. E, galera, de fato, foi dado esse golpe da maioridade, que é como a gente conhece esse evento. A gente vai falar mais do golpe da maioridade lá quando a gente for trabalhar o Segundo Reinado. Fiquem bem tranquilos. O que vocês têm que entender é que o golpe da maioridade ele tinha como principal objetivo reestabelecer a ordem no país. Tudo bem? Fechamos a questão política do período regencial. Lembrem que na próxima aula a gente fala das revoltas, das tretas regenciais, beleza? Mas agora a gente vai responder uma questãozinha do Enem, certo? Então vamos lá, meus queridos. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Entre as medidas liberais determinadas pelo Ato Adicional de 1834, encontra-se a... Então você já sabe, já conhece o nosso ritual. Pausa o vídeo, tenta responder e daqui a pouco você volta. Moçada, então vamos lá, vamos responder essa bagaça. Letra A. Instituição do poder moderador? Não faz sentido. O poder moderador ele foi instituído na Constituição de 24, 10 anos antes. Letra B. Convocação de Assembleia Constituinte para elaboração de novo projeto constitucional? Em nenhum momento, durante o período regencial, foi proposto uma Assembleia para elaborar uma nova Constituição. Então, letra B também está errada. Letra C. Eleição de uma regência trina provisória em substituição ao imperador Dom Pedro I? Isso de fato aconteceu, mas não no Ato Adicional de 34. Isso aconteceu lá no comecinho do período regencial. Então, letra C também está errada. Letra D. Criação de assembleias legislativas provinciais? Opa, a letra D está no caminho. Vamos ver a letra E. Extensão do voto para todos os brasileiros? Nossa, completamente errado, moçada. Isso só vai acontecer lá no período republicano.
Então, meus queridos, a resposta certa é a letra D, de detonar no vestibular. Moçada, lembrem que a criação de assembleias legislativas nas províncias descentralizava o poder, ou seja, era uma característica liberal. Lembrem que o ato adicional de 34, ele tinha como principal característica ser liberal. Certo, meus queridos? Moçada, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, comenta alguma coisa lá no Classroom para você ganhar presença. Façam os exercícios da lista de exercícios que eu disponibilizei para vocês, porque aí, moçada, não tem para ninguém. Vocês vão arrasar no vestibular. Certo, meus queridos? Então um beijo no coração de vocês, se cuidem, até o próximo vídeo e tchau!